Então, boa noite, pessoal. Conforme a gente já havia previsto na aula anterior, a gente vai ter a continuidade, a continuação dos métodos de contagem. Hoje, então, a nossa segunda aula. Vamos retomar aí rapidinho o que a gente falou na primeira aula, né? O que foi proposto na primeira aula em relação aos métodos de contagem. Existem 5 técnicas que, na verdade, eu estiquei para 6, que a sexta é complemento da quinta, né? Na verdade, são técnicas bem interessantes aí para resolver problemas desafiadores. As primeiras técnicas, elas não são obrigatórias. Por exemplo, essa primeira, vou até retomar o exercício que a gente vai propor hoje. Se eu quero, por exemplo, um número de 3 algarismos diferentes, ou seja, distintos, e que esse número seja um número par. É o problema proposto. Então, na hora que eu for listar, eu tenho que ter 3 algarismos distintos e esse número tem que ser um número par. Então, eu vou listar aqui, por exemplo, 3, vamos dizer o 4, 8. São 3 algarismos distintos e termina em par. Posso listar aqui, por exemplo, o 8, 3, 4. Então, perceba que houve uma alteração aqui na posição dos números. Eu usei sempre o 3, 4 e 8, mas a ordem que eu alterei modificou o número. Então, trata-se de um problema de sequência, que a sequência, a ordem é importante. É óbvio que se eu pegar um número do tipo... Então, essa listagem é para a gente entender se o problema caracteriza como um problema de sequência ou um problema de conjunto. Hoje nós vamos iniciar alguns probleminhas de conjunto. Mas, por exemplo, se eu pego o número 2, por exemplo, 8, 2. Esse número não é permitido, porque eu estou com algarismos repetidos. Se eu pegar, por exemplo, 0, 84. Os números aqui são distintos, mas o problema aqui é o 0. Então, também é uma sequência não permitida. Então, a primeira listagem ela não é obrigatória, mas ela te ajuda, te auxilia a resolver problemas de contagem. A segunda técnica, vou até apagar aqui para não ficar diferente do que eu estou propondo aqui, ficar visível, né? Eu peguei o número 0, nem lembro mais qual o número, mas acho que 2, 4. Tanto faz, né? Esse 0 não pode. A segunda técnica é uma postura ativa. Essa também não é obrigatória. O que significa essa postura ativa? É você fazer parte do problema, você ser o protagonista do problema, você vai gerir o problema, você vai ser o gestor do problema. Então, se o problema está falando que João vai construir uma placa de carro, né? Esqueça, não é João, é você. Você vai ser o protagonista. O que eu preciso fazer? Eu vou tomar as decisões de acordo com o que está sendo proposto na minha solução. Também não é uma técnica obrigatória. Você consegue resolver os problemas sem utilizar a técnica 1 e sem utilizar a técnica 2. Mas digo que se você não usar a técnica 3, você vai ter realmente problemas para resolver um determinado problema com um nível mais elevado. Então, essa aqui, muito cuidado com ela. Esse cuidado no que diz respeito a não adiar dificuldades. Ou seja, se o problema tem algum tipo de restrição, comece pela restrição. É prudente que você faça isso para que não tenha um comprometimento na sua solução. Vamos pegar o mesmo exemplo, que eu quero um número par. O número tem que ser um número par com 3 algarismos diferentes. Vou colocar o símbolo aqui para facilitar. Então, eu tenho aqui os 3 algarismos diferentes, né? É um número par com 3 algarismos, e eu tenho uma restrição aqui na centena, onde o 0 não pode iniciar. Eu já sei isso aqui. Eu tenho uma segunda restrição aqui. Eu tenho uma segunda restrição que esse número só pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8.
Eu não posso ter aqui números como sendo algarismo 1, 3, 5, 7 ou 9. Não é permitido, porque eu quero um número par. Então, perceba que aqui eu tenho uma restrição número 1 e aqui eu tenho uma restrição número 2. E se você quiser começar pela dezena, se você iniciar pela dezena, você vai errar esse problema com toda certeza. E você não vai conseguir, o mais intrigante aqui, você não vai conseguir corrigi-lo, conseguir realizar a correção. Isso se você iniciar a construção, né? Tomar a decisão de escolher primeiro aqui, iniciar pela dezena. E nós vamos fazer isso para a gente entender essa postura. Aí nós falamos no finalzinho da aula, né, que você tem que verificar se o princípio multiplicativo poderá ser aplicado de forma direta. A maioria dos problemas dos livros que são didáticos, você pode com certeza usar o princípio multiplicativo. Mas a grande parte das questões do ENA, grande parte de questões de concurso, eles trazem essa armadilha. Você não consegue aplicar o princípio multiplicativo de forma direta, porque você viola a seguinte situação. É aqui que é a parte mais sutil da aula. Se você tiver dúvida nisso, pode perguntar depois, no finalzinho eu tiro, porque você tem que entender isso aqui muito bem, né? A escolha é uma coisa, nós falamos isso na aula passada. Agora, a quantidade de escolhas é uma outra coisa. Pegando aqui como exemplo, ó, a escolha é a escolha do número. Eu vou escolher aqui se eu quero um número par de 3 algarismos diferentes. Aqui eu estou escolhendo, por exemplo, o número 8. E eu posso escolher o 8 porque o 8 é um número par. Então, aqui é uma escolha. Em cima fica a escolha. Agora, aqui embaixo, eu escolhi o 8, mas eu teria quantas possibilidades? Eu teria ali o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Eu tenho aqui 5 possibilidades. Então, enquanto aqui é a escolha, é escolher o número para a gente poder ter a noção de que a gente está fazendo, aqui embaixo é a quantidade de escolhas. Quantidade de escolhas. Isso tem que estar muito claro aí para vocês, porque a escolha em uma determinada etapa, ela pode depender ou não. Ou seja, eu escolhi o 8 aqui, aqui eu não posso escolher mais o 8. Mas isso não tem problema nenhum, a escolha não tem essa restrição. A escolha é sua, a escolha você faz da maneira que você achar conveniente. Então, essa escolha, ela pode ou não. Tem hora que nem depende. Por exemplo, você quer escolher uma calça e uma camisa. Então, você quer escolher uma calça e uma camisa. Perceba que a escolha aqui da minha camisa, por exemplo, eu posso escolher azul, bege. Essa minha escolha, ela independe aqui da escolha posterior. Ou seja, a escolha numa etapa, nessa etapa, escolher a calça, independe da escolha anterior. Mas poderia depender, que é o caso desse exercício aqui. Mas não tem problema nenhum. A escolha pode acontecer isso, né? Na escolha, isso não faz com que o princípio multiplicativo não possa ser aplicado de forma direta. Não é esse o problema, não é na escolha. É na quantidade de escolha. Então, isso eu quero que vocês deixem gravado aí na memória. A quantidade de escolha, esse número aqui, esse número, ele, em uma determinada etapa, esse não pode depender da escolha anterior. Ou seja, se eu escolho um número, me dá uma quantidade de escolha. Se eu escolho um outro número, me dá uma outra quantidade de possibilidades. Isso não é permitido e o princípio multiplicativo não pode ser aplicado de forma direta. Nós vamos ver isso no exercício. E, obviamente, se essa quantidade de escolhas, que é o número de possibilidades que a gente está vendo aqui, em uma determinada etapa. Pode ser a etapa que eu digo aqui é escolher a unidade, escolher a centena, escolher a dezena. Se essa determinada etapa depender da escolha
de uma etapa anterior, a quantidade, o princípio multiplicativo não poderá ser aplicado. E aí a gente vai recorrer para a seguinte situação: se o princípio multiplicativo não pode ser aplicado de forma direta, a gente vai dividir o problema em casos. Essa vai ser a estratégia. Essa é uma das estratégias. E você ainda tem mais uma seguinte técnica, que se você quiser também, você pode usar métodos construtivos. Construtivo você vai contando sempre com somas e multiplicações, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Mas você pode usar métodos destrutivos. Você conta para mais e retira aquilo que você não quer. Nós vamos usar isso aqui muito, a divisão, começando nessa aula e passando para a próxima aula, para a gente fixar essas ideias. Então, eu estou bem lento, porque essa parte ela é fundamental, porque se você entender esse próximo problema que a gente for trabalhar e entender a parte de escolhas que faz aí uma analogia com as combinações, são problemas de conjuntos, acabou a matéria. Você não vai errar problemas de contagem se você tem essa técnica, essas 6 técnicas guardadas na sua memória, se você sabe ter uma interpretação boa da questão, sabe organizar se ela é de sequência, se a questão é de sequência ou se ela é de conjunto, e você tem as técnicas que eu vou passando ao longo do curso. São técnicas bobas. Você vai escolher aqui primeiro, depois você vai escolher ali, depois você multiplica, porque você vai obter aí informações sobre esses 6 itens que a gente vai trabalhar. Todas as questões do Enas estão nesses 6 itens. Ah, mas eu não preciso usar a fórmula? Você pode usar a fórmula, você consegue resolver algumas questões com fórmulas, mas eu mostro para você que tem questão que é impossível fazer por fórmula. Inclusive, hoje eu vou passar uma lista para vocês fazerem como complemento para a próxima aula. Vai ter 2, 3 questões lá que é impossível fazer por fórmula. É impossível. E são questões fáceis de serem resolvidas por essas técnicas. Vamos seguindo. Na aula passada, nós resolvemos esse último exercício. Não sei se vocês vão lembrar, quem assistiu a última aula. Quem não assistiu, sugiro que revisite a plataforma AVA e assista aí essa parte dessa aula. Inclusive no YouTube também eu tenho essas aulas gravadas, é a mesma questão. Né? Se você quiser assistir o curso completo do YouTube, tiver um momento aqui eu passo o link de novo, mas está lá no AVA, na parte de aulas complementares ou materiais complementares. Nós fizemos esse exercício, quantos números com exatamente 3 algarismos distintos existem? Vou fazer rápido que ele foi solucionado na última aula. Se são 3 algarismos distintos, a única restrição que eu tenho é aqui, que não pode começar com 0. O sistema de numeração decimal, ele vai de 0 até 9, então eu tenho 10 possibilidades, porém como 0 eu não posso, e aqui é a restrição, lembrando que antes eu já fiz a listagem, né? Eu listei alguns números, por exemplo, 237, é um número ok, sei que o problema é um problema de sequência, vou tomar uma postura ativa para resolver esse exercício, eu vou começar a tomar as decisões aqui na construção desses 3 algarismos e vou começar pela centena. E por que eu vou começar pela centena? Porque é a restrição que eu tenho. Eu estou acompanhando à risca os métodos de contagem, as técnicas que eu estou apresentando. Então, eu vou começar pela centena. Eu não posso colocar aqui o 0. É o único número que eu não posso, o único algarismo. Então, eu posso colocar qualquer um dos outros 9. Então, aqui são 9 possibilidades. Aqui é a quantidade de escolhas que eu tenho. Mas olha só, a minha escolha, eu posso escolher aqui, nada me impede de escolher o número 3. Essa foi a minha escolha para que eu consiga entender os próximos passos. Muito bem. Eu posso agora ir para a dezena ou para a unidade, eu não tenho mais restrição, então tanto faz. Vamos supor que eu venho para a dezena. Então já fiz esse problema. Veja que aqui agora o 0 já é permitido. Veja que a escolha que eu fizer aqui está dependendo da escolha anterior. O 3 eu não posso mais. Então está vendo essa dependência da escolha? Não tem problema. A escolha, já falei que
não tem problema algum a escolha depender. O que não pode é a quantidade de escolha. E perceba que o zero eu não posso na primeira, mas na segunda casa aqui, que é da dezena, o zero eu não poderia no início, mas agora eu já posso. Mas o 3 eu não posso, porque eu já coloquei ele antes. Então a escolha está dependendo. Mas a quantidade de escolha aqui vai ser sempre 9. Vai ser sempre 9? Vou até colocar aqui, ó, sempre 9 possibilidades, essa quantidade? Sim. Se eu escolher o 3 aqui, vão ter 9 possibilidades aqui, de 0 a 9, com exceção do 3. Se eu escolher o 4, o 0 eu não posso. Se eu escolher o 4 aqui na centena, eu posso 9 possibilidades, com exceção do 4, tá vendo? O 9 vai ser um número cravado e sempre assim. Sempre 9, não depende da escolha anterior. Se eu escolher aqui, inclusive, o 9, na primeira casa da centena, que na verdade vai ser a terceira casa, unidade, dezena e centena. Se eu escolher o 9, quantas possibilidades eu tenho para dezena? 9 também, de 0 a 8, porque o 0 já é permitido. Então perceba que essa quantidade, ela de escolha, ela independe, ela não depende da escolha anterior. Vai ser sempre 9. É por isso que o princípio multiplicativo pode ser aplicado. Isso é fundamental em análise combinatória, em métodos de contagem. Então vamos escolher. Suponhamos que eu escolhi o 0 e eu posso escolher o 0. Então já escolhi o 0 e já escolhi o 3. Me sobram 8 possibilidades. A pergunta é: será que é sempre 8? Será que não muda dependendo da minha escolha anterior? Veja, se eu escolher aqui o número 3 e o 2, 3 e 2 já saíram 2 algarismos, sobram 8, então é sempre 8. Então, nesse caso, quando é sempre e a quantidade não depende da escolha anterior, eu posso aplicar. Então, estou aqui garantindo a permissão de usar o princípio multiplicativo. Fizemos esse exercício na última aula, 81 vezes 8, 648. Foi a nossa resposta. Eu não sei se eu finalizei a resposta, acredito que sim. Mas eu fiz aqui usando as 3 técnicas e a quarta técnica foi avaliando se o princípio multiplicativo pode ser aplicado. O princípio multiplicativo pode ser aplicado de forma direta. Então, acabou aqui. Se ele não pudesse, eu ia para a quinta técnica, que eu ia propor aqui a divisão em casos, mas não houve a necessidade. Perfeito? Agora a gente vai começar um exercício muito interessante que só vai entrar aqui a palavrinha pares, ó, no lugar de quantos números com 3 algarismos distintos, eu vou só acrescentar quantos números pares. Essa vai ser a ideia. Ó. Utilizando os algarismos do sistema de numeração decimal, quantos números pares? Essa é a questão 3. Só aumentou isso aqui, com exatamente 3 algarismos distintos. É óbvio que eu vou saber aí propor a listagem, né? Já que o número é par, a gente já viu isso no comecinho da aula. 2, por exemplo, 7, 0. Esse número completamente possível. O número 702. Muitos poderiam pensar, mas você só pode usar número par? Não, olha o 7 aqui, ó. É o final que tem que ser um número par. É o número que é par. Os algarismos podem ser pares ou ímpares, só que tem que terminar em par. Então, já listamos. Sabemos que se eu pegar um número, por exemplo, 271, não é permitido, porque esse número é ímpar. Se eu pegar o número 048, esse número não é permitido, porque ele não é um número de 3 algarismos, é um número de 2 algarismos. Por exemplo, se eu pegar o número 388, ele é par, tudo bem, mas ele tem algarismos repetidos, também não pode. Há essa repetição. Muito bem. E aí, sabendo essa listagem, eu vou ter a minha postura ativa, vou resolver sendo o gestor do problema e vou iniciar pelas restrições agora. As restrições que eu tenho aqui é no início, na centena e também na unidade. Tem que ser par. Tá aí as alternativas. Então, eu vou propor a seguinte situação, solução 1. Quem assistiu a aula anterior sabe que se a gente erra problemas de contagem, é muito bom.
Vocês podem até achar que eu estou exagerando, mas é a melhor maneira possível para você aprender análise combinatória ou método de contagem é errando problemas. É diferente de você sempre acertar, achar que você está sabendo. Quando você vai para a prova do ENA, você vai errar as questões porque você não descobriu aqueles erros de alguns problemas mais desafiadores. Então, vamos solucionar essa questão iniciando pela unidade. Eu já listei o problema, já listei os números, sei que é um problema de sequência, eu já tenho as restrições, e eu tenho uma restrição aqui que é na unidade. A minha unidade para ser um número par só pode ser o número 0, 2, 4, 6 ou 8. Então eu vou começar pela restrição. O caso número 1, que é listar, eu já fiz isso. Vou ter postura ativa. Terceiro, eu vou iniciar pela restrição. Eu estou iniciando pela unidade, que é uma restrição. Então tá ok. A pergunta é, quantas... Aqui são as escolhas. Posso escolher o 0, posso escolher o 2, o 4, o 6 ou o 8. Eu tenho 5 possibilidades. Muito bem. Agora eu vou para outra restrição, que aqui não pode ser o 0. Pode ser qualquer número. Mas olha, se eu pegar aqui e colocar, ó, um número eu vou ter que escolher aqui. Suponhamos que eu escolhi o número 4. Veja só o que eu estou dizendo. Eu escolhi aqui o 4. Essa foi a minha escolha. Aqui eu vou escolher o número 1. E eu posso escolher o número 1. Mas antes de escolher o 1, eu tenho que saber quantas são as possibilidades de escolhas que eu tenho. Então, eu já escolhi o 4. Então, aqui eu não posso escolher nem o 4 e nem o 0. Porque o 4 já foi escolhido aqui. Mas não tem problema, a escolha pode depender ou não, o que não pode é aqui. Aí se você falar, ó, o 0 eu não posso aqui na centena. O 4 já foi escolhido, dentre as 5 possibilidades, então sobraram 8. O que eu tenho para dizer para você é que você, infelizmente, você errou o problema e você não corrige ele mais. Você não tem como corrigir esse problema mais, porque você desrespeitou aqui a técnica 4. Como assim, professor? Veja só, isso aqui não é sempre 8. A palavra aqui não é sempre. A palavra aqui mágica é depende. Olha só, se eu escolher o 4, se eu escolher realmente o 4, eu não posso aqui nem o 0 e nem o 4, de fato 8. Se eu escolher o 2, de fato, eu não posso nem o 2 e nem o 0, de fato 8 possibilidades. Se eu escolher o 6, de fato 8 possibilidades. Se eu escolher o 8, de fato 8. É sempre 8? Não. O problema é se eu escolhesse aqui o 0 e eu posso escolher esse 0. Essa é uma escolha perigosa. Eu posso escolher o 0. Tanto é que eu listei aqui uma hora. Eu listei o número 270. Então, eu posso ter o 0 na unidade. E se eu escolher o 0, olha que coisa. Escolhi aqui o 0, permitido. Aqui não pode o 0, já são 9 possibilidades, porque o 0 não pode. Mas eu já coloquei ele aqui, então sobraram 9. Sobraram do 1 até o 9. Você vai errar esse problema se você continuar ainda insistindo nessa situação. E você já está descobrindo o erro. Qual é o erro? Se você falar, não, eu vou continuar com 8. Eu escolhi o 4, veja, o 4, e aqui eu escolhi o 1, que eu tinha colocado antes. Então, já escolhemos duas possibilidades. Aí aqui sobram, aí o 0 já pode permitir aqui na dezena 8 possibilidades. Se você continuar, você vai errar, porque o seu resultado está dando 8 vezes 5, 40, 40 vezes 8, 320. Essa é a sua primeira resposta. Resposta número 1. Ah, não é 8, é 9. Se você insistir em 9, por exemplo, se você escolher o 0, e aqui, por exemplo, escolher o número, vamos dizer, 5, você já escolheu o 0 e o 5. Então, você tem, novamente, 8 possibilidades. Só não pode o 0 e o 5. Coloquei até de vermelho. Vezes o 5 aqui, e aí você vai ter 5 vezes 8, 40. 40 vezes 9, 4 vezes 9, 36.
360. Essa seria a sua resposta número 2. E aí, infelizmente, vou voltar aqui, porque se você marcou a letra A, você errou. Se você marcou a letra B, você também errou, infelizmente. E por que você errou? Então, é muito interessante descobrir o erro. Onde está o erro? O erro cometido está no item 4, na técnica 4. A quantidade de escolhas da etapa chamada centena, o erro está na quantidade de escolhas. No caso da centena, ela está dependendo da quantidade, viu, gente? Quantidade de escolhas que é da centena, uma hora é 9, outra hora é 8, está dependendo da escolha anterior. Quem foi a escolha anterior? A escolha anterior foi da unidade. Mas, professor, eu iniciei pela restrição, eu respeitei aqui, eu fiz a listagem, eu tive uma postura ativa de escolher primeiro a unidade, depois eu quis escolher a centena. Eu comecei pela restrição, que é da unidade, eu fiz tudo direitinho, mas infelizmente você violou a técnica 4. Você usou o princípio multiplicativo de forma direta, sendo que não é permitido quando a quantidade de escolhas de uma determinada etapa depende da escolha anterior, depende do que eu escolhi anteriormente. Quando eu escolho 2, 4, 6 ou 8, a minha quantidade foi 8 possibilidades. E quando eu escolho 0, a minha quantidade foi 9. Infelizmente, aí está esse erro. Então, vamos entender isso para a gente não cometer mais esses equívocos. Ah, mas é porque então você começou pela unidade. Se você começar pela centena, eu acho que vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos começar pela centena. Já listamos os casos, já vamos ter a postura ativa, vamos começar pela centena. Não vamos começar mais pela unidade, porque a restrição é na unidade e na centena. Aqui não pode ser 0. Muito bem. Se não pode ser 0, eu tenho desde o 1 até o 9. Então, eu tenho 9 possibilidades. Muito bem. A pergunta é, quantas possibilidades eu tenho aqui na unidade agora? Porque eu estou indo na restrição número 1, que é centena, e vou para a próxima depois, que é a unidade. Vou respeitar e fazer primeiro a centena, depois a unidade. No exercício anterior, na solução anterior, eu fiz da unidade, depois a centena. Então, vamos para a unidade. O número tem que ser par. Então, pares são 5 possibilidades. Infelizmente, se você continuar, você vai errar esse problema e você não vai conseguir corrigi-lo. Por que eu digo isso? Porque se você escolheu, eu vou até apagar aqui, se você escolher números ímpares, veja, 1, 3, 5, 7 ou 9, de fato você vai ter 5 possibilidades, porque aqui só pode ser o número 0, o 2, o 4, 6 ou 8, que o número aqui tem que ser um número par. Vocês estão percebendo que a minha escolha, olha só, agora nesse caso específico, a escolha que a gente faz aqui nem depende da escolha anterior. Olha só, não está dependendo. Se eu posso escolher o 1, 3, o 5, 7, o 9, a minha escolha nem está dependendo. Mas se tivesse dependendo também não tem problema, igual a gente fez anteriormente. O problema aqui é que se eu escolher 1, 3, 5, 7 ou 9, de fato eu vou ter 5 possibilidades aqui, porque nem tem essa dependência. Mas e se eu escolher o 2, e eu posso fazer isso, o 4, ou 6, ou 8? Se eu escolher esses números, por exemplo, se eu escolher o 2, eu não posso o 2 aqui mais, eu vou ter 4 possibilidades. Se eu escolher o 4, eu não posso mais o 4, mas eu continuo tendo 4 possibilidades. Se você continuar
achando que você vai acertar esse problema, né? Vamos supor que você escolheu o número 1 aqui. Na escolha foi o 1. Depois aqui foi o 2. Dois números já foram. 1 e o 2. Aqui sobram 8. Se você multiplicar 8 vezes 5, 40. 40 vezes 9, 360. Essa seria a sua resposta número 3, que inclusive bateu com a resposta anterior. Veja que foi uma coincidência. Mas e se você fizesse o produto de 9 vezes 8 vezes 4? Você vai encontrar... Ah, mas se não é 5, é 4. Com certeza vai dar certo. Então, vamos lá. 9 vezes 8, 72, multiplicado por 4. Cálculo mental. 70 vezes 4, 280. E 4 vezes 2, 8. Então, é 288. Você obteve uma resposta agora, número... Vamos pegar a resposta 4, sendo que a resposta 3 ela é exatamente igual à resposta 1 por coincidência. E aí você olha lá. Vamos voltar. 288. Eu fiz isso de propósito nessa questão. Aí você marcou 288. Já tinha marcado agora de novo 360. Errou 2 vezes. E aqui você errou mais uma vez. Mas não adianta só errar, tem que entender onde está o erro. E aonde está o erro aqui? O erro está no seguinte fato. O erro está na questão da técnica 4. Aqui está o problema. Porque a quantidade de escolhas que eu tenho para a etapa chamada unidade, ela depende da escolha anterior. Se eu escolho 1, 3, 5, 7, 9, eu tenho 5 possibilidades. Mas se eu, por um acaso, escolho ou 2, ou 4, ou 6, e eu posso fazer isso, a quantidade de escolha passa para 4. Não é sempre 5 e não é sempre 4. Depende da escolha anterior. Então, onde está o erro cometido? Que a quantidade de escolhas que eu realizei na unidade, uma hora foi 5, outra hora foi 4. Ela está dependendo da escolha anterior. E essa escolha anterior está aqui vinculada à centena. Cada hora eu escolho uma situação. Mas, professor, então não tem solução para essa questão. Eu comecei pela unidade, não deu certo. Eu comecei pela centena, não deu certo. E isso está lá na nossa situação. Olha só, vou voltar lá de novo para você entender, ó, se o princípio, a quinta técnica, se o princípio multiplicativo não pode ser aplicado de forma direta por conta dessa questão da quantidade de escolha depender da escolha anterior, eu vou ter que dividir o problema em casos. Essa é uma das alternativas para resolver problemas de contagem. Divida em casos que você será bem sucedido. E aí, como que eu vou dividir esse problema em casos? Veja só. Divisão em casos. Eu vou pegar a primeira solução que eu fiz pela unidade, né? E eu vou dividir em 2 casos. Como assim vou dividir em 2 casos? Um primeiro caso, eu vou até voltar aqui para a gente poder não usar essa solução. Eu vou fazer o seguinte, num primeiro caso, lembrem que quando eu estava resolvendo a questão, eu comecei pela unidade e eu iniciei aqui com o zero. O zero é possível. E um segundo caso é não começar com zero, mas tendo que ser um número par. Quais são esses números pares? Ou 2. Na verdade, o zero eu coloquei até de vermelho, né? Para fazer sentido aí o que a gente estava fazendo anteriormente. Eu optei em escolher o zero, eu tinha uma quantidade. Mas se eu escolhesse um número par, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, eu tinha uma outra quantidade. Então, a ideia é listar aqui vários números que terminam em zero. Por exemplo, 270, posso pensar aqui no 580. Percebam que tem muitos números aqui que terminam em zero.
com algarismos diferentes. Aí eu vou contar esse total aqui, que eu ainda não sei quanto é. Mas eu digo que qualquer número que estiver aqui, e aí a gente vai entrar numa outra situação de uma técnica. Quais são outros erros que podem ser cometidos em contagem? Quando, duas coisas. Quando você conta para mais, ou seja, quando você conta números em multiplicidade, em duplicidade. Às vezes você conta o número 3 vezes, você conta o 270 uma vez aqui, conta ele aqui, você está contando mais de uma vez. Esse é um possível erro em contagem, que jamais podemos cometer. Qual seria um segundo erro? Esquecer de contar alguns números. São os dois principais erros no âmbito geral de problemas envolvendo contagem. Então vamos continuar aqui. Eu posso escolher um segundo caso, esses números, por exemplo, 472. Posso pensar no 800 e, por exemplo, 6. Então, novamente, existe uma quantidade grande de números de 3 algarismos distintos e que terminam em par. Mas se todos que estão aqui vão terminar em 0, qualquer número que está lá em cima não vai estar aqui embaixo. Então, não corro o risco de ter contagens múltiplas. Ou seja, se eu pegar um número aqui e sortear ele aqui, jamais ele vai estar nessa lista aqui. Por isso que eu posso somar as quantidades, porque eu dividi o problema em dois casos. Aí eu vou contar quantos casos são números que terminam em 0 e quantos casos são aqueles que terminam em número par. Vamos iniciar a nossa solução. Veja, primeiro caso, se aqui for 0, quantas possibilidades eu tenho? Só pode o 0, é uma escolha apenas. Uma possibilidade. O 0, vou cravar o 0. Essa eu comecei pela unidade, agora eu vou para centenas. Se aqui está o 0, quantas possibilidades aqui? Do 1 até o 9. E aqui o número é par, só lembrando que o 0 é par. Então, estou garantindo os 3 números, os 3 algarismos e o último sendo par. Então, aqui não pode ser o 0, sobram 9 possibilidades. Suponhamos que eu escolhi o 2. Então, já escolhi o 0 e o 2. Obviamente, sobraram 8 possibilidades. É sempre 8. E se eu escolher o 0 e o 7? 0 e 7, continua 8 possibilidades. Se eu escolher o 0 e o 1, continua 8 possibilidades, sempre 8. Não depende das escolhas anteriores. Aí o princípio pode ser aplicado de forma direta, porque a quantidade de escolha de uma etapa não está dependendo da escolha anterior. A escolha está dependendo das escolhas anteriores, mas isso não tem problema nenhum. Então, 9 vezes 8 vezes 1, existem 72 números aqui que terminam em 0. 72. E agora eu vou somar pelas quantidades de números que terminam em ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. O 0 aqui não pode de forma nenhuma. Suponhamos que eu escolho o 2. Não pode nem o 0 e nem o 2. Portanto, 8 possibilidades. Será que é sempre 8? É sempre 8. E por que é sempre 8? Porque se eu escolher o 4, eu estou falando nesse segundo caso agora. Se eu escolher o 4, não pode nem o 4 e o 0. 8 possibilidades. Se eu escolher o 6, não pode aqui nem o 0 nem o 6. 8 possibilidades. Se eu escolher o 8, não pode nem o 0 nem o 8. 8 possibilidades. Suponhamos que eu escolha aqui o número 1. Posso 1, posso o 3, posso... Se eu escolher o 2, eu posso o 1, o 3, o 4. Por isso o 8, menos o 0. Agora, se eu escolher o 2 e o 1, já foram 2 algarismos. Sobram 8 possibilidades. Perdão, pessoal, eu esqueci de colocar aqui primeiro. Eu tinha que começar pela unidade. Vamos voltar aqui na nossa situação. Vacilei aqui porque eu não fiz pela unidade. Eu comecei aqui pela unidade, né? Vou até voltar aqui para a gente não cometer esse equívoco. Eu comecei pela unidade, eu tenho que começar agora pela unidade de novo. Eu estava aqui com a unidade em vista. Então, aqui existem 4 possibilidades. Quais são essas 4? Ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Estava certa a minha solução, mas é o que tem que começar por aqui. São 4 possibilidades.
A partir do momento que eu escolhi, por exemplo, o 2, aqui não pode ser nem o 0 nem o 2. Então, de fato, 8 possibilidades. Se eu escolher o 4, não pode nem o 0 nem o 4. Nós já falamos sobre isso. Sempre 8. É porque eu tinha esquecido de colocar aqui a quantidade de possibilidades. Então, se eu escolher o 1 e o 2, sobram aqui 8 possibilidades. É sempre 8? Sim. Veja, se eu escolher o 2 e 1, aqui vai ser 8. Se eu escolher o 4 e aqui o 7, 4 e 7, aí eu vou ter 8 possibilidades. Se eu escolher o 6, o 0 eu não posso. 6 e 5, sobram 8 possibilidades. Sempre 8. Isso que importa. E aí o princípio pode ser aplicado de forma direta. 8 vezes 8, 64. Vamos fazer aqui do cantinho. 64 vezes 4. Se eu fizer 60 vezes 4, 240. 240 mais 4 vezes 4, que é 16. Estou fazendo essa conta aqui, viu? Ó, 60 mais 4 vezes 4. 240 mais 16. 256. Pergunto, algum número em duplicidade? Não, porque todos que estão aqui terminam em 0. E todos que estão aqui terminam em 2, 4, 6 ou 8. Eu estou deixando de contar algum número? Também não, porque eu estou contando todos que terminam em 0 e todos que terminam nos outros 4 possíveis números pares. Então, estou contando todos. E aí, nesse caso, eu posso somar 72 com 256. 2 com 6 dá 8. 7 com mais 5, 12, vai 1. 328. Essa é a resposta correta. Então, perceba, vou voltar lá nas alternativas, que a resposta correta é 328. O 324, coloquei aqui, porque poderia ter uma situação que o exercício anterior era 648 números de 3 algarismos distintos. Se eu quero os pares, aí a pessoa vinha aqui, dividia por 2, achava 324, achando que seria isso, mas não é. É 328. É por conta do zero. Essa situação, esse erro, é por conta do algarismo zero no início, que você não pode utilizar. Então, você tem uma defasagem aí. Talvez num próximo encontro a gente explore mais isso. Mas é uma situação provável. E aí, pessoal, eu resolvi esse problema começando pela unidade. Mas eu poderia também começar pela centena, que também seria uma nova proposta de solução. E, novamente, eu vou dividir em 2 casos. O primeiro caso seria iniciar pela centena, e a gente percebeu o erro anteriormente, que é se eu pegar aqui, por exemplo, um número ímpar, é uma coisa. Se eu pegar aqui um número par, 2, 4, 6, 8, é uma outra situação. E aí percebam que, se eu escolher aqui um número ímpar, eu vou ter aqui 5 possibilidades. E percebam que agora a unidade, se eu passo para a unidade, pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. A escolha agora nem depende. A escolha nem depende da escolha anterior. Qualquer que seja a minha escolha aqui, eu posso escolher aleatoriamente ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Eu sempre vou ter a opção de escolher 5 possibilidades. Então, a ideia é começar com os números ímpares. Ó. Por exemplo, 128 é um número par, mas começa com ímpar. O 704 é um número que termina em par, e aí eu vou somando todos esses números e eu vou achar uma resposta. Não vai ser mais o 72 da solução anterior. Né? E aí depois eu faço a mesma estratégia para quando eu começar aqui com o número par. Comecei com ímpar, deu 5. Comecei aqui com par, que não pode ser o 0. 4 possibilidades. Aí aqui eu tenho que tomar um cuidado agora. Mas vamos solucionar o anterior. Eu já tenho aqui a escolha, por exemplo, do número 1. Aqui eu escolhi o 0, então eu já escolhi 2 algarismos. Eu só tenho aqui 8 possibilidades.
A pergunta é, será que é sempre 8? Com certeza, porque se eu escolher, por exemplo, o 5 e o 8, já escolhi dois números, sobram 8 possibilidades, então é sempre 8. E vou até voltar aqui, ó. Será que aqui é sempre 5? Aqui vai ser sempre 5, porque eu iniciei a minha proposta de escolha aqui. Sempre 5. Mas e aqui? Essa nem depende da escolha anterior, então vai ser sempre 5 também. Por isso que o princípio pode ser aplicado de forma direta. 5 vezes 8, 40. 4 vezes 5, 20. Ou seja, 40 vezes 5 vai ser 200. Existem 200 números de 3 algarismos distintos que são pares, mas começam com números ímpares. Vamos ver quantos que eu vou ter aqui que começam com números pares. Aqui também tem que ser par. Inclusive pode o 0, o 2, o 4, o 6 ou 8. Mas muito cuidado aqui agora. Porque se eu escolher aqui o 2, eu não posso mais o 2. A escolha que eu fizer agora na unidade depende da minha escolha anterior. Não tem problema nenhum. Isso é possível. O que não pode acontecer é a quantidade de escolha. Se eu escolher o 2, eu não posso mais o 2 aqui. Então, tem 4 possibilidades. Perfeito. E se eu escolher, por exemplo, aqui o 8? Se eu escolher o 8 e o 0? Desculpa. Se eu escolher o 8, quantas são as possibilidades para cá? Se eu escolher o 8 está fora. Continuo com 4. O 2 agora pode. 4 possibilidades sempre. Então, veja, é uma divisão em casos que permite a gente resolver esse problema de forma tranquila. Lembrando que agora a contagem começa com número par. Por exemplo, 2, 7, 0, 4, 9, 8. Todos aqui eu vou somar, vou contar, né? E vou ter essa resposta. E todos aqui iniciam com par e terminam com par. Vamos supor que eu escolhi aqui, por exemplo, o 8. E aqui o 0. 8 e 0. Sobram 8 possibilidades. E sempre 8. Veja que se eu escolher, por exemplo, 4. 4 e 6. Já foram 2. Sobram 8 sempre. Isso é importante. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 8. Se fosse 8 vezes 10, dá 80. E 6 vezes 8, 48. 128. Então, eu não corro o risco de ter contagens múltiplas. O número que está aqui, jamais ele estará aqui, porque aqui começa com ímpar. Foi a divisão em casos. Aqui ele começa com par. Todos terminam em par, porque senão você está desrespeitando o critério que foi estabelecido no problema. E não tendo contagens múltiplas, eu preciso saber, será que está faltando número para contar? Não, porque eu peguei todos os números pares e ímpares para começar. Então, eu posso somar 200 mais 128, 328. Essa é a resposta correta para esse problema. Ainda temos 10 minutinhos, vou propor uma solução alternativa, que seria, veja só, hoje não deu tempo de falar sobre as escolhas, mas vocês estão percebendo que nós encerramos aqui as técnicas, não resolvemos nada pelo 6? Esse problema, inclusive, nós podemos resolver pelo método destrutivo. Inclusive, fica até fácil resolver por ele, porque fizemos pelos métodos construtivos divisão em casos, aplicando o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo. Agora eu vou apresentar uma proposta de solução que é o item 6. É usar esse método destrutivo. Ou seja, é contar para mais e depois retirar o que eu não quero. Essa solução, então, é uma solução destrutiva. Opa! Então, vamos lá. Como é que seria essa solução destrutiva? Nós já vimos no problema 2 que a quantidade de números de 3 algarismos distintos, a minha resposta era 648. Então, aqui eu tenho todos os números, tanto pares quanto ímpares. Nós fizemos esse exercício, inclusive, na aula passada e fizemos agora no início também. Se você
está com dúvida nele, volte, assista ele de novo, que é a quantidade de 3 algarismos, mas não são só pares, é o exercício 2. Por exemplo, pode ser ímpar aqui, ó. 1, 7, 3. Pode ser todos ímpares. A gente tem aqui algarismos distintos, 3 algarismos distintos, e o resultado a gente viu que dá 648. Então, qual a estratégia aqui? Calcular todos e tirar aqueles que a gente não quer, que são aqueles que têm 3 algarismos diferentes, porém terminam em número ímpar. Então, eu preciso resolver só isso aqui. E aí eu vou ter o resultado que ele quer. Essa é a resposta. Vou chamar de resposta 6, que seria usando a técnica 6. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver esse problema tendo que ser um número ímpar aqui. E aqui nos números ímpares, né, só podem terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, existem 5 possibilidades. Qualquer um desses números ímpares. Aqui só não pode ser o 0. E também não pode o que eu escolher. Eu tenho que fazer uma escolha aqui. Suponhamos que eu escolhi o número 1. Aqui não pode ser nem o 0 e nem o 1. Portanto, 8 possibilidades. A pergunta é, será que é sempre 8? Vamos lá. Se eu escolher o 3, aqui não pode nem o 0 e nem o 3. Sempre 8. Se eu escolher o 5, não pode aqui na centena ser nem o 0 nem o 5. Sempre 8. Se eu escolher o 7, aqui sempre 8. Muito bem. Suponhamos que eu escolhi aqui o número 2. Posso? Posso perfeitamente. Escolhi o 1, escolhi aqui o 2. Sobram 8 possibilidades. Será que é sempre 8? Vamos escolher o 9. Escolhi o 9 e aqui eu escolhi o 5. 5 e 9. Porque o número tem que ser ímpar, tem que ter esse cuidado. Sobraram 8 possibilidades, é sempre 8. Qualquer que seja a minha escolha. As escolhas em cima, elas têm dependência. As escolhas. Mas a quantidade de escolha, ela vai ser sempre esses valores aqui. Isso permite o princípio multiplicativo. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 8, 320. Veja que eu estou com todos os números 648, menos os que eu não quero, que são os ímpares, de 3 algarismos distintos, eu vou encontrar a resposta correta para o meu problema. Então veja que eu não sou obrigado também a dividir em casos essas questões, né? Eu vou separar aqui, vou manter aqui esses rascunhos para deixar disponível para vocês, né? Eu pensei que ia dar tempo de fazer esse último aí, que seria o 4º exercício. Hoje ele ficou muito preso às técnicas, né, de contagem, mas vou deixar para vocês como atividade. Mas vou até abrir aqui a seguinte situação. Deixa eu pegar aqui o material. Vocês já têm a aula 2, né, que seria problemas propostos. Vou ampliar aqui para... Vou até pegar no Word. O tempo nosso já ainda tem 5 minutinhos. Vou dar um tempinho para vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, a aula 2. Eu deixei disponível lá no AVA, né? Tá até aqui organizada, inclusive com as referências bibliográficas. Tem as soluções aqui para vocês em vídeo, caso queiram, desse problema dos quadrantes. Esses que eu acabei de fazer com vocês também tem a solução deles em vídeo, né? Eu erro, depois eu mostro onde está o erro. Então, tem aqui também nos vídeos do YouTube. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem são as questões do ENA. Talvez já fizeram, né? Tem aqui a número 1, que é para formar aí sequências de algarismo em ordem crescente. Tem a 2, 3, 4, 5 problemas. Esse problema 5, ele é bem desafiador, ele foi cobrado no ano que eu fiz a prova, inclusive foi o problema que eu deixei para o final,
né? Demorei para fazer ele, mas eu consegui fazer no final, o tempo já estava quase esgotando, ele demora, porque até pegar o jeito dele. Os outros aqui, eu lembro também que foram problemas que apareceram na nossa prova, quando foi o Prof. Mate naquela oportunidade. E eu vou deixar disponível também, pessoal, já a aula 3. As técnicas estão aqui, alguns problemas mais interessantes. Essa aqui é problemas propostos que eu formulei. Então, por exemplo, esse problema 2 não tem como resolver por fórmula, é impossível. Só que ainda não dá para vocês fazerem. Eu vou achar melhor eu disponibilizar isso na próxima aula, porque não deu tempo de falar sobre as escolhas, e aqui a parte sobre escolhas. Vamos pensar aí em combinações, né? Eu acho que eu não vou disponibilizar eles nesse momento, não. Vou me ater aos problemas da aula anterior mesmo, para a gente fazer, corrigir na aula 3, e aí eu disponibilizo uma hora antes da aula, essa aula 3. Eu encerro por aqui, né, e vou dar uma oportunidade aí para vocês, caso queiram tirar algumas dúvidas. Deixa eu ver rapidinho o chat, o professor Carlos já está aí na reunião. Tô, mas fique à vontade aí, professor. Beleza, deixa eu só ler aqui os chats aqui para ver se tem alguma pergunta a ser respondida, né? Carlos, eu já falei para ele sobre o simulado, se você quiser depois reforçar. Comecinho da aula eu falei. Eu acho que eu vou demorar para ver esse chat aí. Enquanto isso, Juan, se você tiver alguém que queira manifestar, tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá? Alguns aqui com Ok, dúvidas dos mestre. problemas Nenhum propostos. professor, nenhum professor tá com a mão levantando. O professor Manuel acabou de levantar a Manuel. mão. Vou abrir Manuel, seu nós temos aí microfone. 2 minutinhos, né? Vamos lá. Tem outro também que já. Pode ficar à vontade. Boa noite, Pode abrir. professor. Boa noite. Eu gostei muito da solução, porque eu, de cara, quando eu olhei o problema, eu pensei, conta tudo e divide por dois, que é par ou ímpar. Mas quando o senhor começou construindo a, a coisa, quando eu vi, eu disse, eita, 300, não vai bater não, 324 não. Aí depois eu fui para esse último método, que eu disse, eu conto tudo, tiro os ímpares, eu sobro os pares. Sim. Aí eu fiquei aguardando. Aí o senhor foi montando caso por caso. Eu disse: parabéns, viu? Parabéns. Boa estratégia aí. Teria errado, porque de cara eu pensei: conta tudo, divide por dois. Então, vale muito a pena, Emanuel, errar esses problemas mesmo para você entender onde estão esses erros, porque na prova você não pode errar esse tipo de problema. São problemas de níveis médios, né? Inclusive, tem um lá da lista que foi cobrado no ENA que é parecido demais com esse. Só que ele não fala em números pares, ele fala em múltiplo de 5. Ele fica até mais fácil do que esse, porque aí você termina em 0 ou 5. Ok, É, então. agora eu vou tomar mais cuidado. Obrigado, professor. Obrigado Parabéns aí. aí. Mais alguém, ô Juan?